Sempre. Você nunca pode pensar que você está pronto. Você tem sempre algo para aprender. Falando um pouco sobre valores, eu, como todo empreendedor no início de carreira, eu enfrentei uma dificuldade muito grande, que foi um período de ausência total de credibilidade. Era um momento que ninguém acreditava em mim, ninguém botava fé no que eu ia fazer, ninguém acreditava que o meu projeto iria dar certo. Para vocês terem uma ideia, isso foi tão radical comigo que eu tive dificuldade para conseguir abrir uma conta no banco para minha empresa. Sempre surgia uma dificuldade nova. Eu pedi ajuda para algumas pessoas, olha, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma informação que eu quero compartilhar, eu tenho uma situação que eu quero pedir uma opinião de alguém. Eu era muito jovem, eu tinha 19 anos. Eu tinha essa situação, eu tinha essa necessidade de conversar com as outras pessoas e entender um pouco mais sobre o que eu iria passar, sobre o que eu iria fazer. E sempre a resposta que eu tinha era negativa. Ah, você é muito novo, você precisa amadurecer mais, você precisa de mais experiência. Isso não é brincadeira. Era sempre esse perfil de resposta que eu tinha. Então é importante o empreendedor saber qual é o valor dele. Se ele não estiver preparado, nesse momento ele vai se sentir inseguro. Isso não pode acontecer com vocês. Eu não deixei acontecer isso comigo. Eu tinha certeza que eu era a pessoa certa, que eu estava preparado, eu era novo, mas aquele era o momento, e eu iria encarar o desafio. Independente se desse certo, ia ser uma experiência incrível para mim. Mas eu estava determinado a fazer aquilo acontecer. E o que fez isso acontecer de fato foi eu acreditar em mim. Então é importante vocês saberem o valor de vocês e acreditarem em vocês. O oposto também acontece. Depois que os projetos começaram a evoluir, a minha empresa começou a dar certo e ganhar um destaque, eu tinha fornecedor me procurando para incluir os produtos deles dentro das minhas ofertas, eu tinha o banco me procurando para entender um pouco mais do meu negócio, e nesse momento você é muito valorizado por essas pessoas. E você, empreendedor, não pode mudar o seu valor. Você tem que ter a total consciência do seu valor. Senão, nesse momento, você perde o seu foco. Você tem que saber qual é o seu objetivo, o que você quer, e nada vai mudar aquilo que você deseja, aquilo que você vai buscar. Isso chama foco. Se você não tiver foco, você não vai dar certo. Você tem que acreditar no seu projeto e se dedicar. Quando eu falo que eu sou um rapaz simples, como vocês, eu não estou fazendo tipo. Eu nasci no interior da Paraíba, no sertão, num lugar que não tinha água, não tinha luz e não tinha escola, para piorar. Eu tive uma oportunidade incrível na minha vida, eu agradeço muito a Deus e aos meus pais por isso, que foi de vir aqui para São Paulo bem novinho e conseguir estudar. Eu aproveitei muito essa oportunidade que eu tive. Eu acho que muito porque o meu pai sempre reforçou que eu conhecia pessoas que estavam numa situação que não tinha sequer uma escola. Então, independente da qualidade da minha escola, eu tinha que aproveitar e me dedicar. E foi isso que eu fiz. Eu vou falar um pouco hoje com vocês sobre limitações, você superar os desafios que você vai enfrentar, sobre aproveitar oportunidades que todo mundo tem. Todos vocês têm grandes oportunidades, você não pode pensar diferente disso. E que você tem que acreditar no seu sonho e acreditar em você. Você não pode desistir em nenhum momento. Você é a pessoa certa para fazer o seu projeto. Ninguém melhor que você vai tirar ele do seu papel, porque é o seu projeto. Você sabe, você conhece cada etapa dele. Ninguém melhor do que você vai fazer isso. Eu, como todo jovem, com 14 anos de idade, passei por uma fase que eu esperava muito que as coisas acontecessem. Eu não tinha muita iniciativa. A minha visão de futuro era de curtíssimo prazo. E eu aprendia basicamente o que me ensinavam. E eu tinha uma desculpa sempre perfeita para tudo. Ah, se eu não fui bem na minha aula de matemática, se eu não aprendi naquele ano, eu tive um professor ruim, então a culpa não é minha, a culpa é do professor. Se eu tiver uma performance ruim em algum teste, a culpa é da minha escola, porque a minha escola é fraca. Então eu sempre tinha essa desculpa, eu vejo isso muito jovem hoje. Isso é uma armadilha terrível para a sua vida. E eu consegui, graças a Deus, mudar minha mente e sair dessa percepção. Isso aconteceu numa situação real, que eu com 14 anos de idade sofri um acidente de bicicleta e quebrei o meu braço. Eu quebrei meu braço esquerdo e eu era canhoto. Isso foi no período de férias e logo no início do ano o pessoal da escola chamou meus pais, eu estava presente, eles falaram, olha, a gente vai ter que reprovar o Robson esse ano, porque ele não vai produzir nenhum conteúdo, não vai ter como aprovar esse rapaz, não vai ter como.
E aquilo mexeu muito comigo, porque eu sempre fui muito competitivo, eu não queria ficar para trás, eu queria estar sempre à frente, eu queria estar liderando aquele meu grupo. Essa situação provocou tanto uma mudança em mim que o jogo tinha virado. Eu não tinha mais desculpa para nada. Estava comigo agora. O que eu vou fazer? Só depende de mim mudar essa situação. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a rabiscar minha mão lá, com a mão direita. E dentro de alguns dias eu já conseguia ler o que eu escrevia. É terrível, um exercício terrível. Eu recomendo que todos vocês façam isso. Era muito difícil. E depois de alguns dias, algumas semanas, alguns professores com boa vontade já conseguiam ler. Depois de 2, 3 meses, era uma habilidade conquistada. Nem eu percebia qual era a diferença. Então eu aprendi na prática que eu era capaz de aprender qualquer coisa. E o mesmo se aplica a todos vocês. Você é capaz de aprender qualquer coisa. O que vai determinar se você vai aprender ou não é a sua escola, não é o curso que você faz, está aqui, é a sua motivação. O quanto você está motivado para buscar aquilo, para superar aquela sua barreira. Eu estava muito motivado, eu consegui uma coisa que para mim, até então, não era possível, eu não iria conseguir. Então acredite em você, você é totalmente capaz. Quando alguém falar que você é muito novo para falar de negócio, você é muito jovem, você não tem experiência, isso é uma coisa muito séria, não escuta isso. Você é totalmente capaz. O que vai determinar o seu sucesso vai ser o quanto você vai se dedicar, o quanto você vai se manter atualizado e o quanto você vai buscar mais conhecimento e melhorias no seu projeto. Se alguém falar para você que você está muito velho também, para aprender um segundo idioma, alguma coisa do tipo, o mesmo se aplica. O que vai determinar se você aprende ou não é a sua motivação. Se você estiver motivado, você aprende qualquer coisa. Quando falo que eu sou simples, de uma origem simples, eu conheço minhas raízes, eu sei de onde eu vim, eu não vou deixar nada mudar isso, não vai ter situação que eu chegue, o objetivo grande que eu tenho, o sonho grande, se eu alcançar lá na frente, eu não vou deixar mudar a pessoa que eu sou. Vocês precisam entender isso. Isso é conhecer você mesmo. Você precisa ter o seu valor, ter a plena convicção que nada vai te colocar para baixo e nada vai tirar o seu foco. Eu sou filho de pais pobres. Meus pais eram muito pobres. Eu estudei minha vida inteira em escola pública e eu consegui mudar a minha vida. Eu mudei porque eu acreditei em mim e eu acreditei nos meus sonhos. Pode passar, por favor. Pode passar. Eu tive muitas oportunidades na minha vida. Eu tive muitas. Algumas estavam visíveis e evidentes e bateram na minha porta atrás de mim e algumas eu tive que procurar. Eu tive 2 grandes oportunidades que marcaram a minha vida. E uma delas, quando eu tinha 15 anos de idade, depois que eu tive essa experiência reveladora, que eu era capaz de aprender qualquer coisa, eu li o primeiro livro na minha vida de forma espontânea. Não tinha nenhuma obrigação. Eu fui lá, procurei um livro e fui ler. E esse livro, ele falava da história de um empreendedor francês que ele mudou a vida dele, ele construiu um império de empresas porque ele comprava empresas em dificuldade, ele entendia qual era o problema daquela empresa, ele valorizava as pessoas, ele implementava uma gestão eficiente e ele conquistava bons resultados. Aquele livro mexeu tanto comigo que eu passei a ficar apaixonado pelo mercado corporativo. Ele falava da dinâmica, da economia, que você tem que investir em multimercados, você tem que diversificar. E aquilo foi muito interessante para mim. Com 15 anos de idade eu fiquei apaixonado por aquela área. Eu entendi que aquilo era uma coisa incrível para mim, era o que eu gostava, era aquilo que eu queria ligar à minha vida. O que mais mexeu comigo foi que um trecho desse livro ele falava que ele tinha surgido de uma origem simples, ele não tinha muito apoio. O que fez ele conquistar aquele resultado incrível foi acreditar nele, acreditar que ele era capaz, acreditar que ele era a pessoa certa para aquilo, e ele se dedicou ao máximo e ele conquistou esse sucesso. Naquele momento eu já sabia que eu era capaz de aprender qualquer coisa. E agora eu sabia que eu poderia sonhar com o que eu quisesse. Embora eu fosse pobre, de uma escola pública, eu poderia sonhar grande, eu poderia pensar em crescer, eu poderia sonhar em ser um empreendedor. Estava acessível para mim, como estava para ele. Com 15 anos eu tive a oportunidade de participar de uma das primeiras turmas do iOS. Exatamente, há 15 anos eu participei de uma das primeiras turmas do iOS. E essa foi uma das oportunidades mais marcantes da minha vida, porque ela veio na hora certa.
Eu estava ali fervendo de vontade nesse mercado, eu estava no ponto certo. E veio um conhecimento enriquecedor para mim no iOS. Eu tive contato por 2 anos, participei por 2 anos do iOS, e no primeiro ano eu tive contato com diversas ferramentas de informática. Eu me apaixonei por informática, não por isso é a minha área que eu atuo hoje. Então, obrigado iOS, me colocou no caminho certo. E eu fiz um curso também que foi muito importante para mim, que era uma orientação, uma mentoria para você desenvolver redação, para você se preparar para o vestibular. Isso me ajudou bastante. Eu tive um segundo ano inteiro, que era um curso de introdução à administração de empresas. Isso com 16 anos de idade. Então, com 16 anos de idade, com toda aquela paixão que eu já tinha pelo mercado, eu comecei a ter o entendimento da dinâmica do funcionamento de uma empresa. Eu passei a entender que uma empresa tinha diversas áreas, tinha uma área de marketing, tinha uma área de finanças, tudo aquilo convergia para o objetivo único da empresa. Eu passei a ter a noção dos 4 P's. E como aquela história estava fervendo na minha mente, eu com 16 anos eu ficava olhando a empresa e pensando, poxa, essa empresa ela tem uma deficiência no processo. Esse processo precisa ser melhorado, essa empresa está desposicionada de preço, essa empresa não tem pessoas comprometidas. Eu ficava olhando com 16 anos e pensando naquilo, a história daquele livro na minha mente, e tudo aquilo me levou ao desejo de ter minha empresa. Aquilo veio como uma bomba. Falei, eu vou ter minha empresa, esse é o meu objetivo, é isso que eu quero. Eu tive uma segunda oportunidade que foi muito importante para mim, que foi de ter me formado. Com 17 anos de idade eu entrei na faculdade. Era uma universidade privada. Eu prestei o vestibular, eu sabia que eu não tinha condições. Aí que eu falo que muitas oportunidades estão escondidas. Não está na sua frente, você tem que ir atrás. Eu entrei numa universidade privada, mesmo sabendo que eu não ia ter condições de pagar. Meus pais não iam ter condições de pagar. De tanto que eu insisti, de tanto que os meus pais insistiram, chegou uma hora que eu ganhei uma bolsa nessa universidade. E eu consegui me formar como bolsista com 21 anos, em administração de empresas. Então você tem situações na sua vida que vai bater na sua porta. Muitas vezes você está lá no seu Facebook e vem uma mensagem de inscrição do iOS, te convidando para você se inscrever no iOS, em algum curso, em alguma maratona de conteúdo, alguma coisa do tipo. A oportunidade vai atrás de você. E tem hora que você tem que ir atrás. Vai depender de você. Qual conhecimento você quer? Não adianta você falar, eu não tenho curso, nada surge para mim. Você tem que ir atrás, procura seus contatos, pede ajuda. Só vai depender de você conseguir. Você tem que ir atrás. É isso que você precisa fazer. Foi isso que eu fiz e deu muito certo para mim. Aconteceu da melhor forma possível. Eu abri a minha primeira empresa quando eu tinha 19 anos de idade. E eu enfrentei muitas dificuldades, não foram poucas. Foram muitas. A primeira é que eu não tinha capital nenhum. Eu queria abrir uma empresa, mas eu não tinha condições financeiras, eu não tinha nada. Mas era o meu sonho, era o que eu queria. Eu fiz uma análise de mercado, de o que eu poderia fazer. Naturalmente eu quero o mercado de informática, porque era uma área que precisava de um capital muito mais humano do que financeiro. Então eu poderia me entregar por aquele projeto e poderia iniciar ele. A minha empresa teve uma origem tão humilde que acho que se ela não saiu do zero, ela saiu de um lugar muito próximo do zero. Eu abri minha empresa dentro de casa. Mais precisamente no meu quarto, que eu dividia com mais 2 irmãos. O telefone da minha empresa era o telefone da minha casa. A partir do momento que eu pus aquele telefone na minha assinatura de e-mail, só eu atendi o telefone de casa. Mais ninguém. E demorou para o primeiro cliente ligar. Então, eu guardo esse número da casa dos meus pais até hoje dentro da minha empresa. É um dos números da minha empresa. Eu guardo com muito orgulho, porque ele mostra, sempre que eu vejo, que eu lembro desse número, eu lembro dessa trajetória que eu passei. Eu guardo isso com muito orgulho. Eu tive muita dificuldade no começo. Muita dificuldade, não foi pouca. Mas depois de um ano, a minha empresa já estava funcionando e eu consegui ir para um escritório comercial. Nessa fase, eu tive um momento que todo empreendedor provavelmente vai passar, no início. Eu abri minha empresa, legal, estou pronto, vou para o mercado. E eu me dei conta que eu estava no mercado com nada mais nada menos do que 15 mil concorrentes. Não adiantava só eu ter minha empresa no papel. Para ela existir, eu tinha que gerar um impacto, eu tinha que chegar no mercado, eu tinha que conquistar meu espaço.
Nesse momento eu fiz contato com muitos clientes e eles falaram para mim, escuta, o que você tem de especial? O que você faz? Muitas empresas estão fazendo. Por que eu vou comprar de você? Tem um fornecedor já? Qual sentido? O que você vai trazer de valor para mim? Eu acho que muito empreendedor passou ou vai passar por isso. Foi o momento que eu tive que descobrir a essência da minha empresa. O que eu queria fazer, qual era o meu DNA. Não bastava só vontade. Eu tinha que entregar algum valor para os meus clientes. Eu busquei formas de entregar isso. Eu analisei o mercado, tentei entender o que os clientes queriam, qual era a expectativa deles, qual era a expectativa dos concorrentes que eu tinha, o que eles tentavam entregar, que tinha uma diferença grande do que o cliente queria. E eu fui pelo caminho inverso. Fui pelo caminho inverso e deu muito certo. Eu priorizei um bom negócio com o cliente. Muitas vezes eu fazia um bom negócio para ele, um negócio mais ou menos para mim. Mas para mim estava ótimo. Era essa identidade que eu queria levar para o mercado. Que a minha empresa tinha uma forma diferente de fazer negócio. Eu queria gerar um impacto. Eu queria existir. Eu queria ter cliente. E foi isso que eu fiz. E deu muito certo. Eu não tinha apoio nenhum. Com 19 anos, eu chegava na faculdade, às vezes eu ia conversar com algum professor, eu falava, olha, minha empresa, eu estou passando por essa situação, não estou conseguindo cliente, o que você acha que eu deveria fazer? Esse é meu processo, o que eu tenho que melhorar? Eu não sabia, não tinha nada, nenhuma experiência. Eu não tinha apoio. A resposta era essa, você é muito novo, espera seu curso avançar, você precipita, você precisa conquistar mais experiência, não é a hora ainda. Eu não desisti mesmo sem esse apoio, eu persisti. Então vocês têm aqui um apoio, uma possibilidade incrível, que é vocês contarem com um projeto que vai dar uma mentoria para vocês, que é o projeto do Vertec. Essa é uma oportunidade incrível. Há 15 anos atrás não tinha nada disso, não existia no mercado. O empreendedor jovem tinha até um certo preconceito contra ele. Era difícil ele conquistar a credibilidade. Hoje já não. Os projetos são muito bem vistos, vocês são inovadores. Na minha época era diferente, você é aventureiro. Hoje todos vocês são inovadores, vocês precisam ter essa consciência, vocês precisam aproveitar esse apoio que vocês vão ter. Vocês precisam procurar situações, vocês têm colegas que vão estar com projetos semelhantes, vocês precisam compartilhar as informações que vocês têm, vocês vão evoluir juntos. Na minha época eu não tinha ninguém. Eu era o único cara na minha faculdade, no meu curso, que estava encarando o desafio de ter uma empresa. Eu era o único, eu não tinha com quem conversar. Eu tinha que aprender errando, eu errava e tinha que corrigir rápido, porque eu não tinha chance de quebrar e tentar de novo. Eu não ia ter essa segunda chance. Eu tive que me virar sozinho, sem apoio. Então aproveitem o apoio que vocês têm. Suguem o máximo que vocês puderem. Isso vai ajudar muito vocês. Eu não tinha experiência nenhuma. Eu tinha 19 anos, eu tinha feito um monte de trabalho já. Eu tinha trabalhado de operador de telemarketing, eu tinha trabalhado como vendedor de loja, mas aquilo não me preparava para aquele desafio que eu ia enfrentar. O que me preparou foi eu ter a consciência que eu tinha um valor e que eu poderia encarar aquele desafio. O que me preparou foi eu estar motivado, eu ter a consciência que eu ia enfrentar dificuldades, mas que eu era totalmente capaz de superar. Isso é o que vai fazer diferença para você. Muitas vezes a experiência, um profissional com anos de mercado, ele não consegue tocar um projeto sozinho, empreendedor. Ele não vai conseguir, ele não tem o essencial, que é a essência do empreendedor. Aquele que acredita nele, ele doa a vida dele para aquele projeto, o tempo dele, ele faz o que for preciso. Eu tinha isso. Vocês precisam ter isso. Vocês vão ter que se entregar para o projeto de vocês. Senão vocês não tiram do papel. Ninguém vai tirar por vocês. Vai depender 100% de vocês. Se entregarem, se empenharem e vocês vão conseguir. Vocês precisam acreditar nisso. O que eu aprendi nessa história? Nessa minha jornada? Que não foi fácil, mas eu vejo como algo que era totalmente possível, estava ao meu alcance. Assim como o projeto de vocês está na mão de vocês agora. Vocês estão na mesma situação que eu estava há 15 anos atrás. Eu estava pensando em desenvolver o meu projeto, estava pensando em me aprimorar como profissional. O que você vai fazer? Quanto você vai se dedicar a isso? Isso realmente é o que vai dominar a sua vida? É só um momento que você quer ter, só uma experiência, só um contato com isso? O que vai determinar o sucesso vai ser o quanto vocês vão se entregar por esse projeto. Você pode melhorar sempre. Quando eu estava com a minha empresa no primeiro ano,
e eu saí de casa, consegui ir para um escritório comercial, era um momento que eu já tinha cliente querendo me visitar, eu já tinha fornecedor querendo me visitar, não dava mais para ficar em casa. Posterguei isso ao máximo, porque estar em casa me dava uma situação de que eu não tinha custo, e isso para mim era muito importante naquele momento. Eu fui para o escritório comercial, minha estratégia começou a dar certo, eu comecei a ter o meu espaço no mercado, eu comecei a formar minha equipe. No final do segundo ano, eu já tinha 3 funcionários na minha empresa. Eu, muito orgulhoso, eu estava com muito orgulho daquilo que estava acontecendo comigo. Eu falava para muitas pessoas que agora eu já tinha funcionário, minha empresa estava funcionando, eu tinha cliente. Muita gente falava para mim, legal, e você? Como está a sua remuneração? Você já está conseguindo ter algum resultado financeiro? Não tinha pensado nisso. Isso não era prioridade para mim. No final do segundo ano da minha empresa não tinha salário, não tinha remuneração nenhuma. E todo mundo falava para mim, então você é louco. Você paga um funcionário que trabalha para você, mas você não ganha nada. O empreendedor ele não vai trabalhar por salário. Ele vai se entregar por um projeto. Eu agradeci a Deus todos os dias por ir trabalhar naquela empresa, mesmo sem ganhar nada. É uma vocação que você tem, você vai se entregar para esse projeto. Você não quer um salário. A recompensa vai vir, ela vai chegar, você tem que ter paciência, no momento certo ela vai vir, e você vai ser muito bem recompensado. Mas você não trabalha por um salário, isso tem que ficar muito claro para vocês. A remuneração é um processo, você não vai iniciar ganhando. Eu acho que uma coisa que eu aprendi também é que você precisa conquistar pessoas comprometidas com o seu projeto, comprometidas com você. Quando eu iniciei a minha equipe, eu tinha 20, 21 anos, eu contratei profissionais de 25, 30, 35 anos de idade, pessoas muito mais experientes do que eu, com conhecimento muito melhor do que o meu para exercer determinada função. Como você vai liderar essas pessoas? Como você vai fazer com que elas mantenham-se focadas e comprometidas com você? É um grande desafio. O empreendedor jovem vai passar por isso. Você não pode contratar pessoas que estão abaixo de você. O que vai dar um salto qualitativo para você vai ser você contratar bons profissionais. Você não vai ser o melhor vendedor, você não vai ser o melhor profissional de marketing. Você tem que contar com pessoas capacitadas. Como você vai manter essas pessoas com você? Foi um desafio para mim. Como eu ia manter essas pessoas? Como eles iam acreditar num garoto lá de 20, 21 anos que estava começando uma empresa? Será que eles não iam jogar a carreira deles fora, aquele tempo fora, do meu lado? Então você tem que motivar essas pessoas. Você precisa conquistar essas pessoas. Você precisa dividir as recompensas, dividir o mérito, dividir os resultados. É assim que você vai manter pessoas comprometidas com você. Você não toma para si. Pertence àquelas pessoas. A sua empresa, quem faz ela de fato, são aquelas pessoas. Você é mais um naquele grupo. Você é o mentor, você é o cara que está direcionando as coisas, mas ela não é você. As pessoas constroem a sua empresa. Eu acho que você tem que pensar grande. Independente da sua situação, como você está, você tem que pensar grande, você tem que acreditar em você. Você não pode querer ser só mais um empreendedor que vai atender uma área apagada ali, um grupo de clientes esquecidos. Você não tem que querer ser um empreendedor que vai desenvolver uma solução para um problema temporário. Você não pode querer isso. Você tem que pensar grande. Você vai dominar o mercado, você vai ser uma referência, você vai criar algo inovador. Os consumidores vão desejar a sua empresa, vão desejar os seus produtos. É isso que você precisa buscar. Você tem que pensar grande. Muitas vezes a sua empresa vai se transformar, você vai iniciar com um modelo e você vai aprender com a dinâmica do mercado que você vai ter que mudar. Você vai ter que transformar tudo o que você está fazendo. Muitas vezes você nem vai lembrar o que você estava fazendo mais, porque você perdeu totalmente a referência daquele processo. Você evoluiu. Então você tem que pensar grande. A sua empresa vai mudar muito. Tenha ambição. Você é totalmente capaz de realizar um grande projeto. Seu projeto pode crescer muito. Você precisa acreditar. Você é um profissional que só busca entrar numa grande empresa. Você não tem que procurar só entrar numa grande empresa. Você tem que querer ser o presidente daquela empresa depois de alguns anos. Você tem que ser desejado pelo mercado. As empresas vão brigar, vão disputar para ter você na equipe deles. Você tem que pensar assim. Você tem que buscar sempre mais conhecimento. O empreendedor tem que buscar mais conhecimento o tempo todo. Você tem que entender sobre marketing, você tem que entender de finanças, você tem que entender de tudo.
Você não pode ficar engessado. Você que está buscando só o desenvolvimento da sua carreira, se você é um profissional de marketing, você tem que entender de produto. Isso vai valorizar muito o seu conhecimento, a sua tomada de decisão vai ser mais assertiva. Se você é um cara de logística, vai entender um pouco de materiais, você vai ter uma decisão melhor, você vai ser um profissional melhor. Você tem que buscar conhecimento. Você tem que sempre se atualizar. O sucesso vai estar do seu lado no momento que você está atualizado. Vocês que estão querendo trabalhar com tecnologia, é uma área muito sensível a mudanças. A transformação é contínua. Se você engessar a sua estrutura, engessar o seu projeto, em questão de 6 meses, você está ultrapassado. Você tem que evoluir e aprimorar sempre. Bom, eu quero encerrar. Uma frase que não é minha, mas eu acho que ela fala muito sobre isso que eu estou querendo dizer. Que cada sonho seu que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que você não vai viver. Então acredite em você. Acredite no seu sonho, acredite no seu projeto. Você é a melhor pessoa para realizar o seu projeto. Você é a pessoa mais capacitada, desde que você se entregue para isso. Ninguém melhor do que você vai desempenhar esse projeto, vai realizar, vai tirar do papel. É isso.